Já deixando claro nesse começo de vídeo, tá bom? Eu amo a escrita do Percy, isso não é um ataque pessoal aos povos do Percy, ok? Isso é só a minha opinião. Semideuses, vamos lá. Nem foi o tema do vídeo, mas vocês provavelmente já adivinharam pelo título. Primeiro, eu sou a Sofia, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje a gente vai falar sobre cenas que aconteceram no livro de Percy Jackson, só que se eu pudesse, eu reescreveria elas no ponto de vista de outra pessoa. Isso se vale exclusivamente para os olimpianos, ok? Por mais que eu ame demais os povos do Percy, tinha certas coisas que eu acho que a gente teria ganhado um sentimento muito mais forte, a gente teria um sentimento muito mais forte, provavelmente um choro maior, se fosse narrado por outras pessoas, se não fosse, que não fosse Percy. O único defeito dos olimpianos é não ter mais de um POV. Nossa, seria maravilhoso se os olimpianos tivessem mais de um POV. Seria perfeito. POV é ponto de vista, ok? Mas seria perfeito. Eu fiz uma listinha aqui de cenas, que são algumas bem específicas que, mano, dava pra ter um potencial tão mais grande naquela cena se fosse outra pessoa narrando. Talvez aí teria que aumentar a classificação indicativa do livro, talvez, mas já vamos começar aqui com a Maldição do Titã. Vamos lá. Aquele momento em que a Thalia e o Luke estão lutando. A Thalia acaba jogando do penhasco, o Luke do penhasco, e que a Annabeth tá lá. Eu queria que tivesse tido. Eu queria que essa cena fosse narrada ou pela Thalia ou pela Annabeth. Por quê? Porque as duas aqui, tipo assim, mais que o Percy tivesse tido uma ligação muito forte com o Luke, a pessoa, tipo assim, a Annabeth e a Thalia conheceram o Luke por semanas. Eles criaram uma amizade tão forte, eles criaram uma família. Então, imagina como deve ter sido pra Thalia lutar contra a pessoa que basicamente ela considerava como um irmão, como, sei lá. Não vamos entrar em Thalia gostando de Luke nem nada, pelo amor de Deus. Mas, mano, eu queria ter visto, e tipo assim, a descrição de uma, sei lá, pelo povo e da Annabeth falando como se era ver a Thalia e o Luke brigando. Tipo assim, duas pessoas que cuidaram dela. E a Thalia literalmente jogando o Luke do penhasco, mesmo a Annabeth pedindo pra ela não jogar. Essa cena tinha tanto potencial de ser uma cena que faria a gente chorar, só que não foi escrito pela pessoa certa. Outra cena envolvendo o Luke é aquela cena lá em que a Annabeth, o Percy e o Titon estão lá no barco do Luke em O Mar de Monstros. E o Luke acabou de descobrir sobre a Annabeth, o Luke tinha acabado de pegar a Annabeth, o Percy e o Titon espiando no Flaga. E o Luke, tipo assim, joga na cara da Annabeth que ela tá numa missão com um Ciclope. E naquele momento a gente tava descobrindo sobre a relação da Annabeth com o Ciclopes. E, mano, foi o primeiro reencontro da Annabeth com o Luke depois de saber da traição. Tipo assim, foi o primeiro momento que a Annabeth viu o Luke depois de tanto tempo, sabendo que ele traiu ela e que ele tava se comportando como se fosse meio que o inimigo. E, mano, só seria perfeito se a Annabeth tivesse descrito esse momento pra gente. Tipo assim, eu acho que seria muito mais sentimento se fosse a Annabeth naquele momento escrevendo tudo pra gente. Terceiro momento, a gente já pula pra... a gente vai ver Maldição de Titã de volta, que é... Nico. O Nico descobrindo sobre a morte da Bianca, tá? Quando o Nico descobre sobre a morte da Bianca, o Nico também tem um grande extravasão de poderes que ele acaba, sem querer, chamando uns esqueletos pra fora da Terra. E, mano, eu só queria saber como tava a cabecinha dele naquele exato momento. Eu queria que tivesse sido narrada por ele aquele momento. Que o quanto a cabeça dele deveria estar desesperada, mano, ia fazer provavelmente muita gente chorar. E eu estou me incluindo nisso. Agora vamos lá pro último Olimpiano, que é com o Nico de novo, o nosso lindo e maravilhoso Nico, um dos meus personagens favoritos exclusivamente. Ai, dói falar um pouquinho dessa cena, mas o Percy, ele tem meio que um sonho dele,
em que ele vê o Nico no submundo e o Nico acaba conseguindo meio que Hades dá pra ele, e o Nico consegue invocar a memória no dia em que a mãe dele morreu, que foi atingida por um raio por Zeus e que ele tava lá vendo quando era um neném, uma criança praticamente. Praticamente não, era uma criança. E, mano, o Nico viu praticamente a mãe dele morrer 2 vezes e eu queria muito que ele estivesse narrando naquele momento. O Percy só teve aquele sonho pra contexto de história pra gente. Mas dava pra ter colocado o ponto de vista do Nico. E provavelmente, meu Deus do céu, eu queria saber o que tava passando pela cabecinha desse menino. Ó, vocês veem que todas as cenas que eu queria reescrever fariam a gente chorar 1000 vezes mais se fosse narrado por outra pessoa, né? Eu gosto de choro. Ah, vamos lá, Selena. Linda, maravilhosa, Selena, filha de Afrodite. Selena descobrindo sobre a morte do Charles. Mano, dava pra fazer, assim... Obviamente não dava pra inserir aquilo naquele contexto. Acho que seria legal se fosse, tipo assim, meio que um capítulo bônus pra gente. A Selena descobrindo a morte do Charles. Ou, talvez, desse pra colocar, tipo assim, um pau bem curtinho dela pra dar um mistério pra gente. Tipo assim, ela tá escondendo um segredo. Porque, provavelmente, no momento que ela descobriu sobre a morte do Charles, a Selena, ela provavelmente viu que, tipo assim, o Luke não ia proteger ninguém que ela ama. Então, tipo assim, ela meio que... Opa! Aí, provavelmente, eu acho que a cabecinha da Selena piorou bastante. Mesmo a Selena já se sentindo meio culpada de trair todo mundo, ela provavelmente deve ter sido tido ainda pior depois da morte do Charles. E eu acho que seria bem legal se eu tivesse acrescentado isso e feito uma coisa bem mistério nesse pobre da Selena. Tipo assim, o que ela tá escondendo, o que ela fez, aí no final a gente descobre que ela traiu. Isso é muito legal. Agora vamos para a Batalha do Labirinto. Que é um momento que o fandom tende a esquecer que Pan aparece naquele livro. O Pan morre naquele livro, entre aspas. Eu acho que aquele momento em que eles encontram Pan deveria ser narrado pelo Glover. Porque, mano, o Glover tá querendo deixar aquela bosta, aquele Pan há anos e anos e anos. E, mano, era o momento do Glover. Eu precisava daquele momento ser narrado pelo Glover. Uma coisa, eu nunca chorei com aquela morte do Pan. Eu acho que eu teria chorado se o Glover tivesse narrado aquela cena, tá? Agora, pra penúltimo, um ladrão de raios que eu queria ter visto a reação da Annabeth do Glover, então, assim, narrado por eles, por cada um, tipo, quando o Percy estava contando pra Annabeth sobre o Luke, sobre a traição do Luke, e quando o Glover descobriu sobre a traição do Luke. Eu queria essas duas narrações pra gente saber como eles se sentiram, porque o sentimento de traição deve ter sido muito grande. Ai, provavelmente essa cena faria a gente chorar. Mano, vocês veem, né? Eu acho que praticamente todas as cenas que eu falei até o momento, se tivesse sido contado por outro personagem, faria a gente chorar 50 vezes mais. Se você já chorou nessas cenas. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só, se quiser me contratar pra gente ver umas cenas bem tristes, pra fazer todo mundo chorar, eu estou disponível. Mas pra terminar uma coisa mais engraçadinha, né? Porque misericórdia. Eu queria outra coisa, outra cena de última Olimpíada que eu queria que tivesse sido contada por outro POV. É o momento que o Nico chega na festa, que o Nico literalmente chega com a senhora com o nosso cão infernal, e ele chega lá todo belamente, em que tá todo mundo quase perdendo a batalha, ele chega lá, fala pro Percy, recebi seu convite, eu estou muito atrasado, posso participar da festa? E ele tem um diálogo com o Cronos. Sabe o que eu queria que tivesse narrado essa cena? O Will! O Will, porque eu tenho certeza que nesse momento que a chavinha do cérebro do Will virou e o menino se apaixonou pelo filho de Hades. Certeza que foi nessa cena. Essa aqui é a última mais brincadeira, gente, mas realmente eu acho que teorias pra Solange, talvez, e o Will se apaixonou por Nico naquele exato momento. Isso é uma brincadeira sem ser brincadeira. É uma brincadeira não brincadeira.
esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deem um like aqui embaixo se vocês gostam desse tipo de vídeo em que eu falo um pouquinho de cena de Percy Jackson. Se vocês quiserem eu posso fazer mais. Bom, se vocês tiverem alguma exigência, se vocês querem ver algum vídeo aqui no canal, pode comentar aqui embaixo também. E segue nas minhas redes sociais se vocês gostam de fanfic de Percy Jackson, porque tem diariamente lá nas minhas redes sociais. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!